A gente já pode iniciar nosso webinar aqui. Bom, show de bola. Então, agradeço a todos a presença aí por conhecer, né, nosso novo webinar aí do novo cluster do Next Generation Firewall versão 2.4.1, tá? Então, primeira coisa, meu prazer, meu nome é Alexandre Viola, sou Product Owner aqui do time de produtos da Blockbit, né? Atuo já há mais de 10 anos na área de cibersegurança e também infraestrutura, iniciando, né, minha carreira desde lá de trás do suporte, QA, parte de testes, né, e agora como PO aí da Blockbit. Tá? Sou formado em defesa cibernética pela Faculdade FIAP de São Paulo e também certificado Professional Scrum Product Owner, né, pela empresa Scrum.org, né, o PSPO aí da área de desenvolvimento. Tá? Peço também, por favor, o chat vai estar aberto para todos, tá? No final da apresentação, será aberto uma parte ali para ser respondida as perguntas, tá? Então, qualquer dúvida, sugestões, por favor, mande ali no chat que serão respondidas no final da apresentação, tá bom? Então, passando aqui a nossa agenda, tá? Então, eu vou trazer um pouco sobre o que é um cluster, vamos dizer assim, né? A definição do nome cluster, e mostrar as características do nosso atual cluster do Next Generation Firewall até a versão 2.4.0, que é a nossa versão atual hoje no mercado, e trazer a novidade aí, né, que todos aguardam aí do nosso cluster do nosso Next Generation Firewall da versão 2.4.1, tá? Que nós teremos novidades e muita coisa nova aí do novo cluster, tá bom? Então, definição do cluster. O que é um cluster? Consiste em quê? Em computadores fortemente ligados em conjunto, aonde essas máquinas são individuais em cada máquina, e nós podemos, via software, deixar elas exatamente preparadas para que quando uma máquina caia da rede ou aconteça alguma coisa, né, de hardware, vamos dizer assim, a outra esteja sempre preparada para estar assumindo aquela configuração do software e que esteja exatamente iguais. Então, elas trabalham em conjunto, né, na base de software. Existem clusters, né, não somente em Next Generation Firewall, existe cluster em outros tipos de software, né, só que hoje voltado aí para a parte de Firewall, né, então existem 3 tipos de clusters que hoje que o mercado trabalha, que são tipos, né, de clusters aonde você pode fazer essa configuração e poder determinar como que você quer que ele trabalhe ali na sua rede. Então, temos o tipo de alta disponibilidade, failover e balanceamento de carga, né? Alta disponibilidade, um breve resumo, né? É quando uma máquina está em stand-by e a outra está em produção. Quando essa máquina cair, a outra inicia a produção, reiniciando todas as suas conexões, né? Então, ela vamos dizer assim, inicia todo esse tipo de conexões. Se você está conectado a algum software, algum sistema, por exemplo, é reiniciar essa conexão. O failover, ele também consiste em ter uma máquina master e também backup, porém essas conexões, ao derrubar uma máquina, a outra assume essa mesma conexão e continua trafegando pela outra máquina. Diferente do autodisponibilidade, que é reiniciado essas conexões. E o balanceamento de carga, né? Onde é determinado que o software determina quais são as máquinas que está menos, vamos dizer assim, sendo consumida, e o próprio software distribui aquela conexão, fazendo o balanceamento entre as máquinas que estão ligadas na rede. Tá? Diferente do autodisponibilidade failover, que uma somente trabalha e a outra é backup, o balanceamento de carga é quando tem 2 ou 3 máquinas ali trabalhando ao mesmo tempo. Tá bom? Então, falando aí um pouco sobre o nosso cluster até a versão 2.4.0, né? Quais são as características, né, até nesse cluster que nós tínhamos? Um equipamento sempre é master e a outra sempre como backup. Ou seja, quando uma está no ar, uma máquina vai estar como master e a outra como backup. Quando essa máquina master cai da rede, essa máquina backup assume a sua produção. Porém, quando a outra máquina volta, por algum outro motivo, se foi desligada ou se teve alguma manutenção e retornou a ela,
ela vai voltar a ser master novamente e a outra como backup. Sincronismo de configurações é realizado de tempos em tempos, então você determinava qual seria o tempo que você quer que as configurações da sua master sejam passadas para a sua slave. Monitoramento de interface de redes, então você determinava quais são as suas interfaces que você quer fazer o monitoramento, e caso aconteça algum problema com a interface de rede, ou dê algum problema, né, a parte de hardware, ele já identifica e já converge para outra máquina. Configuração de até 3 heartbeats, então sempre uma heartbeat vai estar em funcionamento e as outras duas em stand-by. Caso uma dê falha, tem a segunda. Caso dê falha também na segunda, tem a terceira também. E a convergência, né, é realizada em minutos. Por que que eu falo isso? Isso é uma novidade que eu vou trazer, que nós vamos trazer na versão 2.4.1, porque nós conseguimos diminuir até 30% do tempo a convergência de uma máquina para outra. Até a versão 2.4.0 ele acontecia uma média de 10 minutos, a convergência de uma máquina para outra. Na versão 2.4.1 acontece em segundos. Então, eu vou acabar trazendo isso para vocês aqui. Então, eu trouxe um pouco aí da nossa característica, né, do cluster 2.4.0. Tá? Peço, por favor, lembrando, mande aí no chat aí as dúvidas e perguntas que serão respondidas no final aí da apresentação. Então, aqui trago para vocês então, a topologia de como funciona o nosso cluster 2.4.0, aonde temos a máquina master e temos a máquina backup. Porém, a máquina backup ela fica totalmente fora da rede, né? Somente com o cabo Heartbeat interligados entre as duas as máquinas e só uma somente trabalhando. Quando essa máquina caía realmente, o sistema vinha e colocava todas as configurações e habilitava as suas interfaces de redes para essa poder trabalhar, né, aqui na rede da infraestrutura, tá? Então, sempre, como comentei, né, sempre uma trabalhando e a outra como backup. Essa máquina, quando voltava à rede, essa aqui se tornava backup novamente, tá? Então, aqui é uma topologia bem simples, né, de como funciona o nosso cluster até a versão 2.4.0, tá? Então, agora, vamos falar um pouco agora da grande novidade aí, né, que é o nosso cluster na versão 2.4.1, tá? Trazendo, primeiramente, para essa primeira versão, o modo High Availability, que é a alta disponibilidade, e o modo Failover, tá? Então, vamos aqui, então, as principais mudanças e inovações. Então, como comentei, o modo alta disponibilidade e Failover, que consiste em quê? Alta disponibilidade, as duas máquinas estão interligadas, uma backup, uma master e a outra backup. Porém, quando a master cai e a backup assume, é reiniciado todas as suas conexões, de forma automática, até porque a outra máquina ela vai subir exatamente igual à outra. Então, quando tiver uma nova tentativa de conexão, seja de qualquer serviço dentro da rede, já vai começar a sair pela outra máquina, porque ela já vai estar exatamente igual. Então, é reiniciar todas essas conexões. E o modo failover vai ter essas opções de você fazer essa configuração via interface, que consiste em que nós temos as conexões trafegando por uma máquina, porém ele está replicando essas conexões para outra máquina e que fica numa fila de espera. Quando a conexão ela é finalizada com sucesso numa máquina, ela é finalizada na outra. Ah, mas está vindo as demais conexões de outras máquinas, por exemplo. Então, fica aqui na fila enquanto essa está trafegando e aqui fica na fila. Caiu essa máquina master que está em produção, a backup assume a sua produção e começa exatamente a mesma conexão, sai pela outra máquina. Então, existem esses dois modos. E também temos a parte de autenticação dos usuários. Para quem não conhece, nós temos o nosso Captive Portal, onde você consiste em fazer autenticação no nosso Next Generation Firewall para poder funcionar proxy, políticas, né, com autenticação setada. Então, quando você faz autenticação numa máquina, ele vai replicar essa mesma autenticação na outra. Quando a outra migrar, a mesma regra autenticada que você está usando numa máquina vai ser usada na outra, sem nenhuma ação, né, do administrador ali de rede. Tá? Monitoramento das interfaces de rede, utilizando o serviço CARP, que eu vou falar um pouco sobre esse serviço, que consiste em quê? Hoje o cluster, para poder
a gente conseguir fazer a convergência em menos de 1 minuto, o serviço do CARP é muito importante. Por quê? Você consegue colocar o mesmo IP, a gente vai trabalhar, né, com interfaces VIPs, virtuais e alias, onde a gente consegue colocar o mesmo IP nas duas interfaces dos dois equipamentos, porém o serviço do CARP vai gerenciar em cima do estado do nosso cluster qual IP que ele vai deixar ativo na rede e qual ele vai deixar ali inativo, vamos dizer assim, não desconfigurado da rede, mas em si inativo, porque ele vai estar configurado também na interface de rede do outro equipamento, tá? Então, o serviço do CARP ele consegue gerenciar em cima das interfaces virtuais. Então, nós aproveitamos em cima do nosso Firewall, em que nós já tínhamos interfaces virtuais e alias, então nós aproveitamos e utilizamos elas para estarem funcionando em cima do nosso cluster da versão 2.4.1. Tá? Então, eu trouxe aqui na tela um pouco do log, onde você consegue ver em tempo real quando a interface é derrubada ou ativa dentro da rede. Tá? Aqui nós temos aqui, então, log de sincronismo em tempo real. Então, uma outra grande novidade, diferente do outro cluster, em que o sincronismo era feito de em X minutos. Aqui não. Aqui você fez a configuração em uma determinada máquina, ela já vai mandar aquela mudança que você tá fazendo no equipamento, já vai mandar por outro equipamento e já vai ser executado e criado essas mesmas configurações no outro equipamento, ao mesmo tempo. Mandou em um, ele replica para o outro. Tá? Então, isso em tempo real, você consegue também ver através do comando CLI, comando debug cluster, tá? Todas essas informações mais técnicas vão estar no manual da Blockbit, tá? Vocês podem depois verificar por lá, tá? Onde você consiste em ver os logs em tempo real. Então, tudo que está sendo executado, configurado em uma máquina, ele vai ser replicado para outra em tempo real e você consegue ver os logs desses equipamentos ao mesmo tempo, ali em tempo real também. Tá? Então, um exemplo aqui na tela, né, de uma configuração que nós fizemos de uma política de NAT, aonde foi aplicado tudo no equipamento e no outro equipamento foi aplicado a mesma situação. Aqui, já complementando a parte de sincronismo em tempo real, né, nós também, os logs também são em tempo real. Então, aqui é um exemplo de quando a máquina sobe, quando nós subimos o serviço do cluster, vamos dizer assim. Então, através do comando debug cluster, você consegue verificar e analisar esses logs em tempo real, passo a passo do que está acontecendo ali com o serviço do cluster, do que está sendo executado, do que está sendo trabalhado, o que subiu, o que deu, o que ficou inativo ali das interfaces de redes e tudo mais. Tá? Então, tudo em tempo real, diferente do outro, que era feito em X minutos. Aqui você vê tudo em tempo real. Essa é uma grande novidade, uma grande mudança, juntamente com o serviço do CARP, que eu vou explicar um pouco mais, nós temos as configurações em tempo real. Você consegue ver através também, via CLI, do comando debug cluster, com algumas características a mais, você consegue ver o estado do equipamento também em tempo real, que é atualizado a cada 1 segundo. Então, nós temos aqui um exemplo de uma máquina que ela é master e a outra que ela é backup. Traz as informações do último sincronismo, qual que é o estado do equipamento, qual que é o estado da máquina backup, né, quando você estiver olhando da máquina que é master, e quais são os estados das suas interfaces que você está utilizando dentro do cluster. Se ela está como master, se ela está como backup. Como eu comentei com vocês, podem ver que aonde nós temos aqui o status de master, ele sempre tem que ser respeitado em cima do status principal do equipamento. Então, as interfaces têm que seguir o status aqui do equipamento. Aqui, como é master, e aqui é backup. Como eu comentei com vocês, nós utilizamos interfaces virtuais, onde nós colocamos o mesmo IP nos dois equipamentos. Um pouco mais na frente eu vou mostrar a topologia, né? Eu posso explicar melhor para vocês. Então, é aqui que determina qual IP vai ficar no ar e qual não vai ficar. Então, aqui nós conseguimos ver o estado em tempo real via CLI e também via interface gráfica, né? Onde eu também vou mostrar para vocês. Nós refatoramos toda a tela de configuração do cluster, né? Ficou 100% diferente do outro, tá? Então, consiste também em tempo real. Nós vemos aqui o estado do cluster quando a máquina está com backup e quando a máquina está
a máquina está como master, desculpa, e quando a máquina está como backup. As mesmas informações que nós temos via CLI. Aqui temos uma opção, como comentei, do cluster 240, uma máquina sempre é master e a outra é sempre backup. A máquina que é master, quando cai da rede, essa máquina backup assume, porém, quando eu volto essa máquina que era master anteriormente, ela volta como master de novo e a outra volta como backup. Nesse modelo 241, nós deixamos essas duas opções, para não perder as configurações, né, as funcionalidades que nós tínhamos no outro. Então, nós mantivemos essas duas configurações, que através da interface gráfica, nós temos aqui o modo de main node, né, o nó principal. Com o nó principal habilitado na interface, vai funcionar exatamente o cluster da 240. Quando nós não temos o nó principal setado, ele vai funcionar com redundância. Então, uma máquina é master, pode ser uma hora uma master, a outra backup. Uma hora pode ser convergida, então, aqui era master, pode virar backup, a outra pode virar master. E assim vai fazendo de acordo com as convergências dos equipamentos. Tá? Então, não vai ficar ali travado em somente uma máquina master e a outra backup. Nós podemos trabalhar com essas duas opções no nosso novo cluster aqui. Tá? Como eu comentei com vocês, então a convergência entre uma máquina e outra é feito em até 1 minuto, só que nos nossos testes aqui em laboratório, não chegou nem 30 segundos a convergência de uma máquina para outra quando uma máquina é derrubada dentro da rede. Então, isso foi uma grande inovação e melhoria que nós fizemos, né, no nosso serviço, em que, caso caia um equipamento, você não vai ficar nem 1 minuto fora da rede. Em segundos, a outra máquina já vai estar no ar e em funcionamento, né? Então, também a máquina backup sempre pronta para assumir, porque tudo que você fizer, como comentei, tudo que você fizer em uma máquina vai ser replicado em tempo real para outra. Então, ela vai estar sempre ali pronta para assumir de acordo com a última modificação da máquina que estava como master. Então, isso aí também é uma outra grande novidade que nós trazemos aí para o cluster. A opção poder também de utilizar até 3 bits. Então, mantivemos ali as configurações que nós tínhamos no cluster passado e mantivemos aí também no nosso novo cluster. E aqui, a nossa novidade aqui, a parte de front-end, né? Então, você pode ir lá em configurações sistema, temos aí a aba Availability, onde você faz a configuração do seu cluster. Diferente do cluster até a 240, em que você faz o wizard, configuração de uma máquina, e a outra você faz a configuração antes do wizard, essa aqui você vai ter que fazer configurações dos dois equipamentos, o wizard, configuração, toda a configuração inicial dela, o licenciamento, né, também das duas caixas, e você faz a configuração das interfaces de redes e depois do cluster. No outro equipamento, mesma situação. Faz as configurações das interfaces de rede e depois, perdão, do cluster. Então, diferente do outro equipamento, cada equipamento vai ter suas interfaces de redes. E também diferente do outro cluster, somente as configurações do Firewall são replicadas para o outro. As interfaces de redes não são replicadas. Então, cada equipamento vai ter sua interface de rede configurada manualmente e individual para cada um. Tá? Então, aqui é a nossa, como ficou a nossa tela, onde nós temos aqui a aba configurações, onde você determina o tipo, né, do cluster que você quer utilizar, se você quer colocar como nó principal ou não, a configuração da interface Heartbeat, aqui a aba do estado do cluster, onde você pode ver em tempo real, né, como eu mostrei na tela anterior, e aqui as configurações das interfaces que você quer utilizar no cluster. Então, um exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês, quando a máquina é backup, ele fica com a tela mais ou menos assim. Então, onde trouxe aqui o tipo, o estado do cluster, né, mostrando aqui o estado dela, o estado de sincronismo, o horário, o equipamento que está como backup naquele momento, e aqui as interfaces de redes configuradas. Tá? Então, essa é a tela aqui da nossa master, e um exemplo também da tela de backup. Tá? Então,
a tela é exatamente igual para os dois, né? Somente as configurações das interfaces de redes em que muda. E aqui, né, trouxe aqui também, né, a tela de como você faz essa configuração da interface, né, de rede ali no seu cluster. Então, como eu comentei, nós trabalhamos com interfaces VIPs. Então, no nosso Next Generation Firewall, nós temos as interfaces físicas nos dois equipamentos, e para cada interface, a gente vai ter que criar a interface virtual, onde vai ser essa interface virtual em que o serviço do cluster vai ser trabalhado e realizado as convergências. Então, aqui você pode selecionar qual a sua interface de rede física, a sua interface de rede virtual, pode ser, como eu comentei, interface virtual ou interface alias. Você seleciona qual que é o grupo de interface. O serviço do CARP, você tem que determinar para cada interface que você trabalha no cluster, qual é o grupo que ele pertence. Então, esse mesmo grupo de um equipamento vai ser o mesmo grupo do outro equipamento. Então, se você determinou um grupo ali 10, no outro equipamento vai ser 10 daquela mesma interface. Tá? Então, tem um limite aí de você poder colocar esses grupos, né? Então, você faz essa configuração também individual. Poder utilizar o protocolo UDP, para quando nós não temos, né, quando a estrutura do cliente, do parceiro, não tem um switch possível de suporte a multicast, por exemplo, a gente pode utilizar e fazer, né, que o CARP trabalhe em cima do protocolo UDP. Tá? E a chave de identificação. Como eu falei, você pode criar esse túnel, porém, ele só vai poder conversar com outro túnel quando ele checar essa chave de identificação. Então, eu posso gerar essa chave aqui de forma automática, através desse botão das duas setinhas aqui no final, ou você pode colocar ali também uma chave qualquer ali, tá? Tendo os limites ali da nossa interface gráfica, tá? Colocando a senha no equipamento, você coloca no outro, aí ele consegue conversar no mesmo grupo e com a mesma chave de identificação, tá bom? Então, essa aqui é a nossa mudança do nosso front-end, né? Então, como eu comentei com vocês, só um minutinho. Nós trabalhamos agora em cima desse cluster novo com o serviço do CARP. Então, o CARP ele é um protocolo em que você consegue alcançar redes de alta disponibilidade e failover, né, dentro dos equipamentos. Então, ele permite em que eu poder utilizar o mesmo IP nas mesmas interfaces de equipamentos diferentes. Porém, é ele que vai decidir, em cima do status do equipamento, qual IP eu deixo no ar e qual IP eu deixo inativo. Tá? Então, por que a gente conseguiu diminuir muito o tempo de convergência de equipamento para o outro? Porque o IP da interface virtual sempre vai estar ali configurado no outro equipamento que é backup. Ele vai estar ali. Você já configurou ele, você já subiu no seu serviço do cluster e ele vai estar ali pronto para poder assumir. Quando ocorre a convergência, o serviço do cluster vem, pergunta para o CARP, é a hora de a gente subir todos esses IPs novamente na interface. Então, ele vai lá, faz todo o trabalho de pegar todos os IPs configurados na interface e subir as configurações. E isso é feito em segundos, né? Como nós vemos aqui na tela, né? Podendo ter velocidade de convergência entre 3 a 5 segundos por interface. Né? Então, não indifere quantas interfaces você tenha no seu equipamento, ele consegue fazer isso de uma única vez. Ele vai lá e sobe todas as interfaces de uma vez. Tá? Então, entre 3 a 5 segundos. Então, a convergência melhorou muito, a convergência está muito mais rápido do que o outro cluster, e quando você tem uma parada de um equipamento para o outro, é muito menor, né? Trazendo aí benefício, né, para a rede, trazendo benefício aí para toda a infraestrutura do cliente e parceiro, tá? Aí, como comentei, né, permite compartilhamento de um mesmo endereço IP, porque nós estamos utilizando interfaces virtuais. É amplamente também utilizado nos firewalls, né, do que nós temos, né, Generation Firewalls do mercado e também dos equipamentos, né, de telecom. Tá? Então, nós procuramos trazer um serviço ali em que foi muito bem elaborado e que nós conseguimos ali juntar com o nosso serviço, né, do cluster ali do nosso firewall. Tá? Flexibilidade em termos de configuração e prioridade de cada nó. Como eu comentei, né, cada interface vai ter seu estado ali
do equipamento, porém, ele vai respeitar o estado principal ali do equipamento, se ela é uma master ou se ela é uma backup. E também já pensando ali, né, nas próximas releases ali, que nós já estamos estudando o nosso roadmap, é trazer, né, o tipo de load balance ali, balanceamento de carga também para o cluster. Então, o Carp veio também para facilitar a gente poder utilizar, né, esse novo tipo, né, de load balance ali também para o nosso cluster. Tá? Então, aqui, como consiste, né, numa configuração simples ali. Tenho 2 firewalls, a minha master e a minha backup. Tenho aqui minha LAN, interface LAN e minha interface WAN. Então, a minha rede aqui interna e minha rede externa. Aqui na minha interface LAN, eu posso configurar um IP na minha interface física, da minha rede da LAN. Configuro um outro IP na minha interface LAN da minha máquina backup. E configuro a interface virtual igual nos dois equipamentos. Aí o serviço do Carp vai vir e vai trabalhar em cima dessa interface. Então, todo gateway, toda saída de internet que você vai fazer da sua LAN vai ser em cima da sua VIP. Porque nos dois equipamentos, eles vão estar configurados ali. A mesma interface. Então, onde você consegue ter essa convergência, né, em tempo real ali, em segundos, né? Então, é em cima da interface VIP que nós podemos trabalhar. E na nossa interface WAN, mesma situação. Aqui, no caso, nós estamos utilizando o IP VIP aqui, um IP estático, né? Um IP onde eu só tenho somente um IP para poder sair para a internet, do meu link, por exemplo. Então, na minha interface física, eu posso colocar um IP ali interno, no final 2 aqui, por exemplo, na master, final 3 aqui na minha backup. Porém, é sempre a VIP que vai ser a principal interface ali para eu, por exemplo, sair para a internet, tá? Então, aqui está a interface VIP da nossa LAN e a interface VIP da nossa WAN. Então, para todas as interfaces que você quer trabalhar dentro do novo cluster, você precisa pensar em 3 IPs. O IP que vai ficar principal ali, que vai ser nos 2 equipamentos, e os outros demais IPs ali que vai ficar de comunicação entre uma interface e outra. Tá? Por que a gente fala que precisa de 3 IPs? Se você tem uma interface LAN e tem disponível 3 IPs, é o que a gente recomenda. Se não, você pode utilizar qual o exemplo que nós colocamos aqui na interface WAN, onde só temos um IP aqui estático ali, que nós podemos utilizar para o link, e outros IPs aqui para nossas interfaces físicas. Tá? Então, diferente do outro cluster, em que tudo ficava no equipamento e o outro ficava ali meio que stand-by, mas sem nenhum IP configurado, e esse aqui, ele já está configurado, já está pronto ali para assumir. Então, assumiu o serviço do cluster juntamente com o Carp, vai lá e levanta todos esses IPs e começa a sair todo o tráfego e as conexões pelo outro equipamento. Então, essa é a nossa grande novidade aí do cluster e da topologia. Então, aqui na próxima tela, tem um exemplo aqui onde eu estou aberto o SSH dos 2 equipamentos, né? Então, é o CLI, onde eu estou criando uma política no equipamento e vai ser replicada para o outro em tempo real. Tá? Então, como podemos ver aqui, ó, eu estou criando uma política de NAT no equipamento que está como master ali, no atual cenário, né? Política de NAT bem simples, onde ela sai para a internet, né, direto. Aí eu mostro a tela da minha backup, vou lá, aplico as configurações, ele já começa a exibir os logs em tempo real sendo aplicado na minha master, e na outra aba ali de SSH do CLI, ele já está aplicando também na minha backup. Isso tudo em tempo real. Isso tudo ali em segundos, né? Então, como você pode ver, atualizei a página da minha backup e a política já estava ali configurada exatamente igual. Então, ele, sendo política de NAT, política de proxy, política de VPN, configurações de VPN SSL, IPsec, configurações de autenticação, servidor LDAP, IAD, tudo é feito em tempo real. Tá? Não é mais feito em X minutos, como era feito no antigo cluster. Então, lembrando mais uma vez, sempre vai estar
exatamente igual à última configuração que você fez na sua master, o equipamento backup. Tá? Na próxima tela aqui é a convergência, então, que eu faço de equipamento primário, né, da master para a nossa backup, aonde eu vou... Só um detalhe, deixa eu pausar aqui rapidinho, né? Aonde eu estou acessando o equipamento através do meu endereço da interface VIP. Para vocês verem que eu estou desligando o equipamento que está em produção naquele momento e eu, sem fazer absolutamente nenhuma ação, o outro equipamento vai lá e já assume como master. Como vocês poderão ver, o final 31 era o equipamento master e o final 32 era a minha backup. Então, eu fui lá e desliguei o equipamento 31 que estava em produção. O equipamento final 32 estava com um backup, ele foi e assumiu de forma rápida ali minha produção. Tá? Eu estou acessando o equipamento através da minha interface VIP. Então, quando eu acessar aquele IP da minha interface VIP, eu vou acessar o equipamento que está em produção naquele momento. Se eu acessar o IP que está na minha interface física, eu consigo acessar os equipamentos de formas individuais também, mais para gerência ali, no caso, né? Mas, de fato, a gente vai utilizar sempre o acesso pela interface VIP, porque é o IP e é o equipamento que vai estar em produção naquele momento, onde você vai poder fazer suas configurações aí dentro do cluster. Tá? Então, eu trouxe um exemplo de conversão trabalhando, né, em cima da interface gráfica do nosso equipamento, e aqui trouxe também um exemplo, né, fazendo essa ação via CLI. Então, eu abri ali 2 terminais, de um equipamento master e o outro do equipamento backup, e abri o terminal do meu IP VIP, que é o IP principal ali da minha rede ali, por exemplo. Então, como eu estou mostrando para vocês, né, estou acessando ali minha master, vou acessar o equipamento que está como backup naquele momento, né? Ali ele mostra ali como backup, minhas interfaces também como backup. Ali são os logs em tempo real. E aqui é o acesso pela interface VIP, né? Então, pela minha master ali. E eu vou, nesse momento, desligar o equipamento que está em produção, que é a minha master ali no caso. Então, eu vou dar um shutdown ali na nossa máquina. E aí, automaticamente, ela foi desligada e a outra máquina já identificou que a outra máquina já saiu da rede e já está fazendo a conversão. Então, esses logs aqui em tempo real são os logs em que, quando ela vai e assume sua produção. Então, a outra máquina que estava com backup, ela virou master. Então, podemos ver ali no log ali na tela. O equipamento e suas interfaces também. Aí minha conexão caiu, porque eu coloquei o tipo de áudio disponibilidade, e quando eu acessei o equipamento ali que era backup e depois virou master. Isso tudo de forma rápida, em segundos, e dependendo do tipo de conexão que você está trabalhando ali naquele momento, você não vai nem perceber que houve uma conversão de equipamentos, porque ele sobe tão rápido que você nem percebe, dependendo da conexão ali que você está trabalhando. Tá? Então, essa é a nossa grande novidade aí do nosso cluster da versão 2.4.1. É a conversão em menos de 1 minuto, é replicação dos dados ali em tempo real, é replicação somente das configurações e não das interfaces. Então, isso tudo para trazer e deixar o nosso equipamento mais estável para quem procura trabalhar com o cluster, né, dentro da sua infraestrutura ali, por exemplo. Tá? Então, nós fizemos e trabalhamos ali para facilitar e deixar nosso cluster ali 100%, vamos dizer assim. Então, aqui, já encerrei aqui, né, a nossa apresentação, tá? Então, vou abrir o chat aqui. Vamos às perguntas aqui do pessoal, tá? Deixa eu subir aqui só um minutinho. Pergunta aqui do Bruno Martini. Agradeço aí pela pergunta, Bruno. Nessa versão 2.4.1 foi corrigido o bug de importação do snapshot em bebês que possuem lag nas interfaces. Esse problema se mantém até a 2.4.0. E ainda o bug com caixa de proxy que trava toda a navegação quando você iniciar o serviço, se tornando mais fácil desativá-lo. Acredito que sim, Bruno. Tá? Na versão 2.4.0, para quem não conhece, nós estamos trabalhando com um hotfix. Então, quando sai alguma correção, sai alguma implementação nova nas versões ali que estão em produção,
nós estamos soltando esses hotfix, onde pode ser aplicado individualmente nos equipamentos, saindo ali a correção, tá? Então, verifica ali, Bruno, com o time ali de suporte, né, com o seu gerente de contas, para ver se realmente já saiu, né, essa correção aí na versão 2.4.0, tá bom? Agradeço aí pela pergunta. A pergunta do Kleber aqui, na mudança do master para slave, vai de boa. Porém, quando a master volta, nunca funcionou em meu ambiente, sempre tivemos interações manuais. A diferença entre failover e HA é que um leva as sessões e o outro não. Tudo começa do zero? Se os dois não ficam no ar ao mesmo tempo, como que é feito o load balance? Exatamente. Nós trazemos ali no nosso novo cluster, nós tínhamos alguns problemas, né, em quando uma máquina ela que estava desligada, ela volta no ar. Então, nós trabalhamos também, escutamos vários clientes, escutamos vários pessoas ali que trouxeram melhorias para o nosso novo cluster e colocamos na versão 2.4.1. Então, esse problema não vai ocorrer mais ali, tá, Kleber? A diferença entre failover e HA é um que leva as sessões, outro não, exatamente. Quando você cria a sessão no equipamento, no modo alta disponibilidade, o outro não vai ser criado. Se você está usando o failover, o outro vai ser exatamente igual, a mesma parte de autenticações ali de um equipamento para o outro. E também, nosso load balance ali está numa release futura, no nosso roadmap, onde a gente vai poder trabalhar também com o modo load balance, tá bom? Pergunta do Sidney Sérgio. Posso utilizar várias VLANs e vários alias por interface VIP? Pode. Tá? Então, por exemplo, se você tem várias VLANs no seu equipamento, você, ao invés de você criar uma interface virtual em cima de uma VLAN que já é uma interface virtual, você pode usar um alias em cima daquela VLAN. Então, quando você for na configuração do cluster, você for selecionar a sua interface física, ao invés da física, você vai selecionar a VLAN. E na virtual, você vai selecionar o alias ali, né? Diferente do virtual para o alias, o virtual você consegue modificar o MAC address da interface. O alias não, o alias ele sobe um IP virtual em cima da interface física. Como no caso nós estamos usando VLAN, então ele vai subir um IP em cima da VLAN também, tá bom? Pergunta do Sérgio novamente, interface lag, isso é muito importante. Também vai ter, dentro do cluster, né, você poder trabalhar com interface lag, tá? Então, a configuração que você vai fazer numa interface, você vai ter que fazer no outro equipamento, né? E na hora de selecionar as interfaces, você também seleciona a lag para você poder ser trabalhada dentro do cluster, tá bom? Temos aqui uma pergunta do Erinaldo. Esse processo pode ser feito com qualquer modelo? Sim. Diferente do cluster anterior, em que você consiste em ter dois equipamentos do mesmo modelo, esse novo cluster ele permite você utilizar equipamentos de modelos diferentes. Porém, as mesmas interfaces que vocês estão trabalhando num equipamento tem que ser trabalhadas também no outro. Porque na configuração do cluster, você tem que selecionar aquela mesma interface para ser trabalhada. Então, por exemplo, se eu estou utilizando uma BB10000 ou uma BB1000 como backup, se você está utilizando ali as primeiras 3, 4 interfaces, ok. Agora, se você está utilizando alguma interface que tenha no modelo 10.000, mas não tem no modelo 1000, por exemplo, por conta de ser modelos diferentes, aí não vai funcionar, tá? Ele só vai funcionar se você tiver as mesmas interfaces ali sendo utilizadas dentro da rede, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Acho que já passamos por todas as perguntas aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Acredito que não, acho que nós passamos aí por todas as perguntas. Meu agradecimento a todos, tá, pessoal? Muito obrigado ali por todos estarem aí vendo a nossa nova solução do cluster na versão 2.4.1, tá? A versão 2.4.1, só lembrando, ela está em processo de beta. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer a solução do cluster ou alguma outra novidade da versão 2.4.1, entre em contato com o seu gerente de contas, com o pessoal do suporte, em que eles encaminham para o pessoal ali do QA, onde eles vão tratar ali toda a configuração, imagem, licença e por aí vai. Tá? Então, nosso marketing está mandando, né? Caso você tenha interesse, manda um e-mail, que a gente sempre vai estar disponível aí para poder ajudar.
E caso tenha alguma dúvida, alguma situação, por favor, sempre nos contacte aí para a gente sempre solucionar aí suas dúvidas e problemas, tá bom?